Oi, gente, bem-vindos a mais uma aula. E hoje nossa aula será uma continuação da aula passada, porque a aula passada nós falamos sobre as propriedades coligativas. Eu falei quais seriam as propriedades, né, que são 4 propriedades. Só que hoje nós vamos estar falando mais especificamente de uma das propriedades, que é a buliometria ou ebulioscopia. Então, a ebulioscopia ou ebuliometria, ela é a propriedade coligativa que vai estudar a elevação da temperatura de ebulição do solvente em uma solução. Então, para que um líquido ele entre em ebulição, vai ser necessário aquecê-lo. Então, até que essa pressão de vapor ela fique igual à pressão atmosférica. E até aí tudo bem. Porém, quando existem partículas insolúveis em meio a um solvente, o processo é dificultado. E a ebulioscopia ela vai surgir para explicar este fenômeno. Então, o efeito ebulioscópico é o aumento do ponto de ebulição de um líquido quando nós adicionamos um solútil não volátil a ele. O solvente ele apresenta características que podem vir a modificar o comportamento de um líquido. Nesse caso, o solvente ele vai ser responsável pela elevação do ponto de ebulição deste líquido. Então, nós sabemos que o fenômeno de ebulição ele vai ocorrer quando uma substância ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso, né? Vocês aprenderam isso há muito tempo. Então, o ponto de ebulição da água ele é de 100 graus Celsius. Mas como é que vai ocorrer isso na prática? Quando nós misturamos sal à água, nós vamos aumentar o seu ponto de ebulição. Antes, a água sem o sal, ela tinha um ponto de ebulição. Agora, quando nós adicionamos, o seu ponto de ebulição ele vai ser muito maior. Porque vai demorar mais a levantar fervura. E isso ocorre porque quando um solútil não volátil ele é dissolvido na água, observa-se que a temperatura de ebulição da solução formada ela vai ser superior ao valor da temperatura de ebulição da água pura. E este fenômeno ele vai ser denominado de efeito ebulioscópico. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês entenderem melhor. Então, considere os recipientes abertos. E a pressão lá, nesse local que esses recipientes estão, é de 1 atm. Então, eu esquematizei aqui abaixo para vocês entenderem. Então, nesses recipientes contém água pura, porém em temperaturas diferentes. O primeiro temperatura 1, depois temperatura 2 e o terceiro temperatura 3. A pressão sobre todos esses recipientes vai ser a mesma, que é 1 atm, né? A pressão máxima do vapor de água, ela vai depender da temperatura. Então, a temperatura, ela vai estar relacionada à agitação térmica das partículas, moléculas ou íons que constituem a substância. No primeiro recipiente, vocês podem ver, né? Que a agitação das moléculas elas estão menor, no segundo já estão maior um pouquinho e no terceiro já estão muito a agitação das moléculas. Por conta do quê? Por conta do aumento da temperatura. Então, ela é diretamente proporcional à energia cinética média dessas partículas. A diferença vai ser que a temperatura ela não vai depender da massa, enquanto a energia cinética ela vai depender. Assim, quanto maior for a temperatura, maior será a agitação das moléculas. E quanto maior a agitação das moléculas, maior é a pressão de vapor da substância na fase líquida. Como a gente pode observar ali naquela imagem, que quanto maior foi a temperatura, as moléculas elas estavam mais agitadas. Então, a uma mesma temperatura, a pressão de vapor do solvente em uma solução de um soluto não volútil, ela vai ser sempre menor que a pressão do vapor do solvente puro. Isso vai ocorrer por quê? Isso ocorre porque a energia necessária para que as moléculas do solvente passem da sua fase líquida para a sua fase de vapor, ela vai ser maior numa solução
Então, as partículas de soluto, ela vai diminuir a probabilidade de escape ou evaporação das partículas de solvente. Portanto, a ebulioscopia, ela vai estudar o quê? Ela vai estudar o aumento do ponto de ebulição do solvente causado pela adição de um soluto não volátil. Então, temos uma fórmula básica, né, nos cálculos da ebulioscopia. E essa fórmula básica, ela vai envolver a diferença entre a temperatura de ebulição do solvente na solução, que vai ser o T, e a temperatura de ebulição do solvente puro, que é o T2. Então, ΔTE é igual a T menos T2, onde TE vai ser a temperatura de ebulição da solução e o TE2 vai ser a temperatura de ebulição do solvente. Outro exemplo, trazendo aqui para vocês compreenderem melhor, de ebulioscopia, surge no preparo do café, né, que é uma coisa que vocês fazem no dia a dia. Quando a gente adiciona açúcar na água, que estava prestes a entrar em ebulição, a água estava prestes a entrar em ebulição, a gente pega e adiciona açúcar. Os seus cristais de açúcar, antes de serem dissolvidos pelo aquecimento, ele constituem partículas que vai retardar o quê? O ponto de ebulição da água. Ou seja, o líquido ele vai demorar um pouco mais a entrar em ebulição por conta da adição da açúcar. E os cálculos ebulioscópicos, eles se baseiam na lei do físico-químico francês. Essa lei, ela vai indicar que a diferença entre as temperaturas de ebulição do solvente puro e na solução, ela está diretamente relacionada com a molaridade. É molaridade, pessoal, não é molaridade. Então, temos ΔTE é igual a KE vezes W. O KL vai ser uma constante ebuliométrica e o W vai ser a molaridade. Se o exercício ele não fornecer a molaridade, a gente vai ser possível calcular ela por meio da seguinte fórmula. W, que é a molaridade, é igual a M1 sobre M minúsculo nesse caso, né? Sobre o M maiúsculo, M1 vezes M2. O M minúsculo, ele vai ser a massa do soluto. O M maiúsculo vai ser a massa molar do soluto. Então, tem essa diferença da massa do soluto para a massa molar do soluto. E o M2 vai ser a massa do solvente, que vai estar sempre em quilogramas. E se for necessário calcular a constante ebuliométrica, nós podemos utilizar essa seguinte fórmula. KE é igual a R vezes T2 sobre 1000 vezes LV. O T ele vai ser a temperatura absoluta de ebulição do solvente puro. O LV vai ser um calor latente de vaporização, né, em calorias por gramas. E R vai ser a constante geral dos gases, que vale 2 calorias por quilo menos 1 mol elevado a menos 1. Então, quando nós associamos essa fórmula da molaridade à fórmula da elevação da temperatura de ebulição, nós vamos ter essa seguinte expressão, que vocês vão poder estar utilizando em diferentes cálculos. Vai depender do que a questão pedir. Então, T menos T2 é igual a KE vezes M1 sobre M1, né, que é a massa do soluto que a gente viu, M1, que é a massa molar, vezes M2. Então, caso o soluto utilizado na solução seja único, aí vai ser necessário utilizar um fator de correção, que é o fator de correção de Van Hoff nas fórmulas, como demonstrado abaixo, que vai ser o ΔTE igual a KE vezes WI. Vocês percebem que existem muitas fórmulas, né, para o cálculo ebuliométrico, mas vai depender da questão, do que a questão pedir. Aí vocês, quando vê a questão, pode estar relacionando a fórmula. Eu trouxe um exemplo para vocês melhorem compreender. Então, uma solução aquosa de sacarose, que é açúcar, para quem não sabe, sacarose é açúcar, apresenta concentração de 0,90 molaridade, né? A sua molaridade. Calcule a elevação do ponto de ebulição sofrida pela água em graus Celsius, sabendo que o KE é de 0,52 graus Celsius
barra molaridade. Então, os dados do exercício, né? Temos a molaridade, que é 0,90, o KE, que é 0,52 graus Celsius, e o ΔTE nós não temos, né? Que é a elevação do ponto de ebulição da água. Como ele deu a molaridade e a variação a variação de temperatura de ebulição, ele forneceu na questão. Então, nós vamos utilizar que fórmula? Vamos utilizar a fórmula da lei de Raoult, que é ΔTE é igual a KE vezes W. Então, o valor de ΔTE não temos, que é o que queremos descobrir. O KE, ele forneceu, que foi 0,52. E o W, que é a molaridade, ele também forneceu, que é 0,90. Então, ΔTE, multiplicando esses dois, vai dar exatamente 0,468 graus Celsius. Esse é um exemplo da fórmula mais simples. Eu vou colocar umas questões para vocês treinarem com as outras fórmulas, porque, como vocês podem perceber, são muitos cálculos, né? Muitas fórmulas, e dificulta um pouco o entendimento. Então, vocês têm que resolver os exercícios que eu vou colocar para melhor compreensão. E é isso, pessoal. Eu coloquei aqui essa frase para tentar motivar vocês, porque um dia sem estudar é um dia a mais entre você e o seu objetivo. Então, vamos fazer as atividades, vamos assistir às aulas. Sei que estamos num período difícil, mas é sempre importante a gente estar assistindo às aulas, porque é o nosso futuro, né? Nosso estudo é o nosso futuro. Então é isso, muito obrigada.